Olá, olá, olá! Estamos aqui para começar a Semana da Mulher, uma semana que está todo mundo aí falando, né? Da mulher, da força da mulher, do poder da mulher. E a gente fala sempre sobre isso aqui. E durante essa semana eu também vou falar alguns assuntos voltados para a gente. E hoje eu queria falar de um assunto que eu considero muito importante para essa trajetória que a gente precisa seguir aí, né? Que é a capacidade da gente ser autorresponsável, a capacidade da gente reconhecer as nossas próprias falhas, as nossas próprias dificuldades e a gente identificar quais são os pontos aí que a gente tem de melhoria na nossa trajetória. Então, fala-se muito, né, da importância da terapia, do autoconhecimento, da gente poder se descobrir. E eu realmente sou muito adepta a essa teoria e acredito que o autoconhecimento é o primeiro passo para a gente chegar em algum lugar. Porque se a gente não conhece as nossas dificuldades, se a gente não sabe ali onde a gente vai esbarrar nos problemas, é muito difícil a gente conseguir, né? E eu quero começar essa semana da mulher dizendo primeiro para você que eu sou igual a você. Eu tenho as mesmas dificuldades que você, eu tenho as mesmas dores que você, eu sinto essas mesmas dores que você. Eu vivencio essas mesmas angústias que você sente, que você vivencia. Eu comemoro os mesmos sucessos que você comemora. Eu também tento provar para as pessoas primeiro que eu sou capaz, antes de provar para mim mesma. E a pergunta que eu começo fazendo é: por que a gente busca isso? Né? Por que a gente busca tanto provar para as outras pessoas que a gente é capaz? Porque a gente sai aí um pouco desse foco da gente se conhecer, da gente saber o caminho aí que a gente precisa percorrer e a gente direciona, né, essa nossa energia para outra pessoa, para a gente tentar provar para os outros aquilo que a gente é. E eu fico refletindo e pensando o seguinte: a maior busca do ser humano, de uma forma geral, é se relacionar bem com os outros, né? A questão do relacionamento interpessoal, de você ser respeitada, de você ser admirada, isso é uma coisa que faz parte da natureza da gente, da natureza humana. E eu acredito que está aí, né, muito da causa da gente querer a aprovação das pessoas, da gente precisar que as pessoas nos aprovem, da gente precisar que as pessoas validem aquilo que a gente faz como profissional, em todos os nossos relacionamentos, né, familiares, afetivos. A gente precisa muito dessa aprovação dos outros. Só que para a gente se relacionar bem com os outros, para a gente conquistar aí esse tão sonhado bem-estar dos relacionamentos, a gente precisa de aptidões emocionais. Afinal de contas, o relacionamento humano, seja ele na área que for, profissional, familiar, afetivo, social, o relacionamento humano, ele passa ali por algumas turbulências. E para a gente conseguir alcançar esse patamar aí que a gente sonha tanto, de se relacionar bem com o outro, a gente precisa desenvolver essas aptidões. E isso tem tudo a ver com autoconhecimento. Isso tem tudo a ver com assumir as rédeas da sua própria vida e identificar quais são esses pontos que estão em você, né? Porque aqui o foco somos nós. O foco não é o outro. Até porque a gente nunca vai conseguir transformar o outro. A gente sempre vai conseguir transformar a gente. E eu acho que essa é a base do autoconhecimento e da autorresponsabilidade. É a gente entender que todo conflito e todo problema, mesmo que a causa não esteja na gente, a gente só vai conseguir mudar a nossa própria atitude, seja a causa ou seja ela o efeito. Mas a gente nunca vai conseguir ter o poder de mudar o que está no outro. Então, a primeira pergunta que eu faço para a gente refletir sobre esse assunto é: o quanto você é capaz hoje de se responsabilizar pelo seu crescimento nas mais diversas áreas da sua vida? O quanto você é capaz dessa responsabilização? Como está a sua vida hoje, né? Onde estão os seus sonhos? Onde você coloca a sua energia? Predominantemente você se sente mais frustrada ou você se sente mais realizada? Eu acho que essas são perguntas que a gente precisa
identificar, responder, para entender que a vida como um todo, ela é uma trajetória que tem princípio, tem meio e tem fim. Mas a maioria de nós passa a vida toda mirando só no fim, né? A gente coloca metas na nossa vida, a gente coloca objetivos para a gente atingir e tá tudo bem, isso é o certo, tem que acontecer. Mas a gente também precisa entender e se responsabilizar por todo o percurso e não apenas por aquele objetivo que a gente colocou lá como a nossa mira, né, como o nosso alvo. E quando a gente consegue entender, a gente percebe que pessoas autorresponsáveis, elas são otimistas e elas são motivadas independente da situação, independente da circunstância que ela esteja vivendo. Ah, Ludmila, mas isso é muito difícil. Realmente é muito difícil, não é fácil. Mas o caminho que a gente percorre, ele precisa ser tão prazeroso quanto a chegada. E dentro do empreendedorismo, quando a gente fala de empreender, a gente enxerga que esse caminho, essa trajetória, nunca acaba, nunca acaba. A gente sempre vai estar percorrendo muito mais do que atingindo alvos, atingindo objetivos. Tanto que a gente fala muito que no meio empreendedor é importante que você tenha na sua trajetória empreendedora metas de curto, médio e longo prazo. Porque a gente precisa dessa motivação em cortes, né? A gente precisa acreditar que a gente está conseguindo, que a gente está executando. E isso faz com que o caminho ele seja mais prazeroso também. Porque quando você coloca só um objetivo lá na frente, um objetivo que talvez esteja longe de você, um objetivo que talvez você não vá conseguir num prazo curto, isso distancia muito você dessa realização, desse sentimento de que eu sou capaz de fazer, desse sentimento de poder realizar, né? Então, esse caminho é muito importante. E quando a gente se conhece, quando a gente se responsabiliza pelas nossas atitudes, a gente consegue perceber que não é tão difícil ser otimista, ser motivada, mesmo quando tudo vai mal. É claro que fácil não é, mas torna-se muito menos difícil, muito menos doloroso a gente se motivar, porque a gente sabe que o fracasso, que a derrota, que algumas vezes não atingir o seu objetivo, fazem parte desse caminho, fazem parte desse processo. E eu vejo que o progresso da gente como profissional, como pessoa, né, em qualquer área da nossa vida, o nosso progresso, ele segue meio que um caminho aí, que é universal, que é o caminho do despertar, o caminho da consciência, da conscientização, de você identificar, eu preciso disso, eu preciso fazer isso, eu preciso transformar isso. Depois que você identifica esse ponto, a autorresponsabilização, você saber que só você vai ser capaz de mudar isso, só você vai ser capaz de transformar isso, que depende só de você fazer isso. Então, se responsabilizar pela trajetória que você quer seguir. Ter uma visão positiva desse futuro, conseguir enxergar que lá na frente existe uma perspectiva para você, que lá na frente existe um resultado que você vai alcançar e que você pode alcançar e que só depende de você. E utilizar ferramentas para esse progresso. Utilizar ferramentas para chegar a esse progresso. E eu acho que é aqui onde entram essas atitudes que eu quero trazer hoje aqui para vocês, para a gente refletir sobre como eu posso me tornar uma pessoa autorresponsável. O que é que eu preciso fazer para, na minha vida, ser uma pessoa autorresponsável? Ou seja, culpar menos o outro e olhar mais para mim. Tentar colocar menos a culpa em alguém e trazer essa responsabilidade para a minha vida. Porque, como eu falei no começo, a gente não tem a capacidade de mudar outra pessoa. Então, por mais que você identifique e que você veja o erro de alguém, na sua trajetória de vida, na sua trajetória principalmente profissional, você não vai conseguir que o erro de outra pessoa tenha um impacto na sua. Você só vai conseguir mudar o seu, você só vai conseguir transformar o seu, você não vai fazer nada com o problema que é de outra pessoa. Então, essas atitudes que eu vou trazer para vocês aqui agora, é para vocês entenderem que depende da gente, né? Então,
nessa semana que o foco tá na gente, nessa semana que o foco tá na mulher, eu acho que muito mais do que flores, chocolates, dedicatórias, bombons e homenagens, a gente precisa olhar pra gente. Muito mais do que esperar que o outro olhe pra gente, a gente precisa olhar pra gente e entender que toda essa luta que a gente trava por igualdade, toda essa luta por respeito, depende de nós, depende desse nosso poder de autorresponsabilização e o que a gente faz da nossa própria história, da nossa própria vida, sermos protagonistas de fato da nossa vida e da nossa história e parar de esperar que alguém acredite, né? Porque o que é mais importante, que alguém acredite em você ou que você mesma acredite em você? Muitas vezes a gente não acredita e espera tanto que o outro acredite, mas a gente mesmo não está acreditando. Então é muito importante que a gente olhe para essas atitudes como um start, para a gente começar e para a gente desbravar aí esse caminho. A primeira atitude que eu acho que a gente pode, e ela é um pouco polêmica, né? Porque tem aquela história da crítica construtiva, tem aquela história de que, mas eu quero contribuir com você. E assim, se é para criticar, é melhor ficar calado. E uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa que diz o seguinte: eu nunca vi em toda a minha trajetória alguém criticando outra pessoa pensando sinceramente em ajudar. E isso pode ser um pouco polêmico, porque você vai dizer, não, algumas vezes sim, eu faço críticas querendo ajudar aquela pessoa. Mas vamos refletir sobre a palavra, né? Sobre o que é criticar. Durante muito tempo eu convivi com a palavra crítica construtiva, com essa expressão crítica construtiva. E depois de um tempo eu percebi que de construtiva realmente essa crítica não tinha nada. Que o objetivo ali era muito mais massacrar você com os erros que você cometia. Então, quando eu falo que a gente precisa ter cuidado com a palavra crítica e evitar fazer em relação a outra pessoa, e isso faz parte do nosso processo de autorresponsabilização, porque na hora que a gente para de criticar o outro, automaticamente a gente olha mais pra gente. E por que eu quero ressaltar a importância do cuidado com essa crítica? Porque pessoas que são muito importantes na nossa vida, elas podem reforçar muito a nossa crença de que nós não somos capazes. Imagine que você ouve frequentemente do seu chefe, de pessoas que convivem com você, que você nunca vai conseguir fazer uma determinada coisa. Essa pessoa que tem uma importância na sua vida, repetindo isso constantemente para você, vai fazer com que essa crença limitante abrace você, né? Seja parte de você. E é muito importante que a gente tenha cuidado com o que a gente faz em relação ao outro. Como o que eu estou falando aqui é sobre a nossa autorresponsabilidade, não é sobre o que o outro faz com a gente, é sobre o que a gente faz com o outro. É sobre onde nós colocamos a nossa energia e direcionamos isso para outras pessoas. Então, o foco aqui não é o que a gente recebe, é o que a gente dá. É como a gente vai se autorresponsabilizar e, como consequência disso, mudar o nosso comportamento em relação ao outro. Basta a gente fazer a seguinte pergunta: como é que a gente se sente quando alguém diz assim, deixa eu fazer uma crítica construtiva para você? Só essa expressão já naturalmente faz com que a gente se arme e busque a autodefesa, né? Porque isso também é natural do ser humano, querer se defender, querer buscar uma forma de não estar ali naquela situação que é desconfortável, porque receber uma crítica nunca é confortável. Então, quando a gente deixa de criticar alguém, o nosso foco, ele deixa de ser no problema e ele passa a ser a solução. A gente deixa de querer buscar a crítica para o outro e querer identificar qual é o problema e o que pode ser feito para ser resolvido. E aí vem a segunda atitude que a gente pode tomar e que vai fazer toda a diferença quando a gente substituir aí essa crítica. Então, se é para reclamar, se é para criticar, sugira algo melhor, sugira algo que pode ser feito.
olhe para aquela pessoa e identifique quais são os pontos, ao invés de você achar que ela não é capaz de desenvolver tal ou qual tarefa, procure olhar para ela e buscar uma solução, uma sugestão. Automaticamente, quando a gente faz isso, o nosso cérebro trabalha em função da resolução do problema. Ele deixa de ter o foco no problema em si, né, que seria, no caso, a pessoa, e ele passa a colocar o foco na solução daquele problema. Então, a nossa mente vai trabalhar para identificar. Além de que, quando a gente critica, quando a gente reclama, o ponto mais forte, a característica mais forte dessa reclamação, normalmente, é fugir de uma responsabilidade. Como a gente está falando aqui de se autorresponsabilizar, de identificar quais são os pontos que você pode mudar, que você pode melhorar na sua vida, na sua trajetória, aí você pode dizer assim, poxa, mas a gente está falando só do que a gente vai fazer com o outro. É claro, porque na hora que a gente age com o outro de uma forma diferenciada, isso tem tudo a ver com o nosso processo de autorresponsabilização. Porque veja, se você vive uma situação de conflito, se você vive uma situação no seu trabalho, por exemplo, com um colega de trabalho, uma situação problemática, e você foca só nele, você foca só nessa outra pessoa, automaticamente você vai fugir da sua responsabilidade. Porque qual é a primeira característica que a gente precisa para mudar alguma coisa? A primeira coisa que a gente precisa para mudar algo é aceitar que esse algo existe, que esse algo está errado. A gente não muda o que a gente não acha que precisa mudar. Então, essa fuga da autorresponsabilização é uma consequência da gente apontar muito para o outro. Então, enquanto a gente se detiver mais aos erros e às falhas das outras pessoas, são esses erros e são essas falhas que vão florescer, que vão se destacar. E quando a gente começa a olhar para a gente, são os nossos erros, são as nossas falhas que vão se destacar. E aí, sobre o que é que a gente tem controle? Qual é o nosso... Sobre o que é que a gente tem domínio? Sobre as nossas próprias falhas. Então, se o foco vier para a gente, se o foco vier para a nossa própria falha, a gente tem capacidade de mudar. Terceira atitude. Se é para buscar um culpado, é melhor buscar uma solução. Veja quanto tempo, muitas vezes, a gente perde numa discussão buscando culpados para aquele problema. Se a gente tem um problema, o mais prático é que a gente busque uma solução. E buscar culpados sempre é um reflexo da fuga, da nossa própria fuga para a nossa responsabilização. Porque se autorresponsabilizar dói. Se autorresponsabilizar exige que você mude. Porque na hora que você, enquanto você está ali se escondendo atrás de um erro, enquanto você está ali sem identificar, entre aspas, né, ou sem aceitar esse erro, você não precisa mudar, você não precisa transformar nada. A partir do momento que você identifica esse erro e que você reconhece que essa falha existe, você precisa mudar. E essa autorresponsabilização dói. Essa autorresponsabilização exige transformação. Mas o que eu quero que a gente pense sobre isso, o que eu quero que você reflita, é que o nosso cérebro, ele trabalha de uma forma muito inteligente. Só que algumas vezes, o nosso próprio cérebro, ele é autossabotador. Ele nos sabota. E imagine que você está sempre culpando alguém, que você está sempre colocando a culpa do que está acontecendo naquele seu relacionamento, né, naquela sua história profissional, seja lá o que for, você está colocando em outra pessoa. Porque o seu cérebro vai dizer o seguinte para você: por que mudar se a responsabilidade não é minha? É essa a mensagem que o seu cérebro vai passar para você o tempo inteiro. Por que mudar? Por que transformar isso se a responsabilidade não é sua? Então, o foco na solução, ele faz com que a gente mude essa perspectiva. Ele faz com que a gente diga assim, olha, eu preciso disso aqui para resolver. E o que é que eu posso fazer? Não o que o outro pode fazer, o que eu posso fazer, né?
Então, isso tem muito a ver também com a quarta atitude, que é não se faça de vítima. Adote uma postura de vencedora. Mesmo que você ainda não se sinta, mesmo que você ainda não seja, né? Porque o que eu falei no começo, eu sou igual a você. Eu sinto as mesmas coisas, as mesmas angústias, as mesmas dores que você. E eu sei que muitas vezes nós não nos sentimos vencedoras diante de um determinado obstáculo que a gente precisa superar, diante de alguma coisa que a gente precisa fazer, executar e que a gente não se sente capaz. Mas é diferente, não é? Eu não estou dizendo para você não perceber e não fazer o que você precisa fazer e dizer, eu já venci, eu já cheguei onde eu quero. Não é isso. Mas adotar uma postura de vencedora, mesmo quando as coisas não estão boas, vai fazer com que você não se auto-vitimize. Semana passada eu estava lendo alguma coisa e tinha uma frase lá que dizia assim, ser bom quando tudo está bem, até os medíocres conseguem. E essa é uma frase que fala muito de autorresponsabilização e de não se vitimizar. Porque quando tudo está bem, realmente é muito fácil a gente se sentir motivada. Imagine que tudo está aqui, a engrenagem, a vida da gente, ela é uma engrenagem, né? E às vezes essa engrenagem, ela está faltando óleo. Às vezes ela não está girando muito bem. E é difícil, porque você tenta girar ali e o negócio não anda e esbarra na dificuldade. E é difícil nessa hora você, eu tô motivada, eu vou fazer tudo, eu vou acontecer. Mas isso é um exercício. O que é que eu costumo fazer? Quando as coisas estão boas, é fácil, né? As coisas acontecem, fluem naturalmente. Mas quando elas não estão, eu procuro reagir, porque às vezes, em alguns momentos, eu também sinto vontade de não levantar, de não executar, de não fazer, de jogar tudo pro alto. Isso é normal. Isso é normal, porque a vida ela não é uma estabilidade, ela não é isso aqui. Eu sempre falo, olha, quando a nossa vida, em qualquer aspecto, ela tiver aqui, nessa linha reta da estabilidade, é porque a gente morreu. Porque não existe, essa estabilidade não existe. A gente está sempre aqui na montanha-russa, sobe e desce, vivendo esse impacto de emoções. Então, fácil nunca é, mas o que eu faço é reagir. Sempre que eu me deparo com uma situação onde eu não estou animada, onde eu estou desmotivada, né? Porque é aquela história, motivação é igual a banho, o vencimento é diário. Todo dia você tem que tomar banho, todo dia você tem que buscar essa motivação. Essa motivação, ela não vem assim, do nada, e fica ali com você, lhe acompanhando na sua trajetória, não. A motivação vem e vai, e as dificuldades vêm e a motivação some. Faz parte da vida. É isso mesmo, é assim, é natural. Mas a gente não pode se auto-vitimizar. A gente não pode se colocar nessa situação de coitada. Porque se a gente se colocar nessa situação de coitada, a gente vai ser mesmo coitada. As coisas não vão acontecer e a gente vai perder a nossa vida, o nosso tempo, perder ali de construir o que a gente precisa. Então, ao invés de se lamentar, de se colocar numa condição de eu não posso, eu não consigo, tá difícil para mim, tá difícil, mas quanto mais você repetir que tá difícil, mais difícil vai ficar e o seu cérebro vai entender que tá difícil. Então, ao invés de se colocar nessa condição de vítima, adote uma postura de alguém que vai vencer. Se você não venceu ainda, adote a postura de quem vai vencer. E aí você vai fazer por onde isso acontecer. A quinta atitude, se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Aprenda. Eu acho que o erro faz parte do nosso processo de aprendizagem, né? É normal errar, é normal falhar, mas entender isso, entender que errar faz parte do caminho, mudou muito a forma como eu recebo uma crítica, por exemplo, e mudou muito a forma como eu lido com os meus erros. Porque não é fácil você se olhar no espelho e admitir que você precisa transformar uma determinada coisa, ou que algo que você estava fazendo, acreditando que estava fazendo bem, não está, e que você precisa mexer naquilo, né? Sair da sua zona de conforto, dar uma sacudida, é muito difícil. Mas não justificar esses erros e perceber que
a gente pode aprender com eles, a gente pode crescer e abraçar um pouco esses erros, né? Trazer eles um pouco para perto da gente, ao invés da gente repelir, porque a primeira tendência é a gente não aceitar, é a gente não querer admitir que tem. E a postura negacionista, ela só atravanca a nossa vida. Quanto mais a gente nega alguma coisa, imagine que uma pessoa está, por exemplo, com um câncer, num estágio avançado. Se ela negar isso, ela vai se entregar e provavelmente ela vai morrer. Se ela aceitar, abraçar esse processo e tentar transformar isso através do tratamento, fazendo o que precisa ser feito, buscando a ajuda que ela precisa, ela tem uma chance de reverter aquela situação. Então, a mesma coisa somos nós com as nossas dificuldades, com os nossos erros. Se a gente admitir, a gente trouxer esses erros para perto da gente, a gente aprender a conviver com eles, né? E aprender a conviver significa aceitar, acolher essas falhas e ficar amiga delas. Porque se a gente não ficar amiga dos nossos erros, a gente não vai entender o que precisa ser feito para transformar aquela situação. Então, ao invés de repelir, de não aceitar, ou de simplesmente, sabe, não quero nem ouvir, eu não sou essa pessoa, não. Traz isso para perto de você e se responsabilize por eles. Afinal de contas, é seu, é meu e a gente tem que abraçar mesmo, não tem muito para onde correr, não. Outra coisa que eu acho, e por fim, essa última atitude, eu acho que faz muita diferença na nossa vida como um todo e no nosso relacionamento, principalmente profissional, né? Porque muitas vezes a gente vê aí conflitos em trabalho, em sociedades, a gente vê as pessoas ali discutindo com a equipe e personificando muito o erro. E eu acho que ao invés da gente julgar as pessoas, a gente tem que aprender a julgar apenas as atitudes e os comportamentos. E a primeira atitude e comportamento que a gente tem que aprender a julgar é o nosso. Depois que a gente julgar a nossa atitude e o nosso comportamento, aí a gente pode julgar atitudes e comportamentos de outras pessoas. E é muito difícil a gente separar a atitude de alguém da pessoa, né? Normalmente a gente julga a pessoa. Normalmente a gente coloca essa pessoa numa condição de que você é isso. E sabe aquela história que eu falei da importância que a gente pode ter para alguém? Se você é uma empresária, se você tem uma equipe, se você lidera pessoas, você certamente é referência para essas pessoas. Você certamente está numa condição de, hierarquicamente, né, acima dessas pessoas e elas olham para você como uma liderança, como um exemplo. E se você tiver esse comportamento do julgamento muito acirrado, se você tiver esse comportamento de culpabilizar a pessoa e não a atitude, de julgar a pessoa e não a atitude, muito provavelmente o impacto que você vai gerar negativo nessa pessoa é muito grande. Eu já ouvi muito de pessoas, eu não me sinto capaz porque eu tive um chefe assim, eu trabalhei com alguém assim, eu tive uma sociedade que me dizia que eu não era capaz. É muito difícil você lidar com isso quando isso é repetido durante muito tempo para você. Então, entenda que se você é uma empreendedora, se você tem uma equipe, não importa se essa equipe são 20 pessoas, 30, 50, ou se é uma pessoa trabalhando com você. Você é responsável por aquilo que você causa nessa pessoa. Então, tenha muito cuidado na hora de julgar essas pessoas como um contexto geral, né? Não pegue o erro dela e julgue esse erro como se fosse ela, não personifique esse erro. Julgue apenas o comportamento, trabalhe o comportamento e certamente isso vai fazer com que essa pessoa, o cérebro dela, entenda, olha, não é você que é o problema é o comportamento que você está tendo. E na hora que você resolver esse comportamento, o problema também é resolvido. Então percebe a diferença? Quando você personifica o erro, a pessoa traz o erro para ela. E ela diz, pronto, eu sou assim, eu não vou conseguir e acabou. E aí a energia é minada, a possibilidade de transformação é minada. E você tem responsabilidade como líder, como gestora, sobre o que você gera nas outras pessoas. Então entenda que pessoas realizadas, pessoas autorresponsáveis,
de uma maneira geral, elas acreditam que o que lhe acontece de ruim não tá ali ligado a ela, né? Não pode ser considerado fracasso. São erros, são falhas que podem ser transformadas. E quando a gente assume essa postura de autorresponsabilização, a gente sabe que depende da gente mudar a nossa trajetória e que a gente também tem um poder sobre a outra pessoa, que o nosso comportamento também vai refletir sobre o comportamento de outra pessoa. Então, nessa semana que a gente está falando sobre o comportamento da mulher e que no mercado de trabalho, de uma forma geral, empresas lideradas por mulheres, né, tendem a ter esse lado mais sensível, porque é nosso, é um instinto feminino, esse cuidado, esse zelo com o outro, ser mais polida para falar. Então, tudo isso também recai sobre a gente como uma grande responsabilidade daquilo que a gente gera nas outras pessoas, né? Do impacto que a gente gera na vida das outras pessoas. E como eu disse e repito para a gente finalizar, a autorresponsabilidade está muito mais ligado ao que nós entregamos a outra pessoa do que ao que nós recebemos de outra pessoa. Então, a autorresponsabilização é olhar para a gente. E o impacto de olhar para a gente recai diretamente sobre o que a gente gera nos outros. Então, pense sobre isso, reflita sobre isso e saiba, nós estamos juntas nessa luta, nessa briga aí, né? Porque a gente briga com a gente mesmo para tentar viver uma vida aí em equilíbrio e tentar transformar aquilo que a gente pode. Então, eu tô junto com você. Para mim também é difícil, para mim muitas vezes também é mais fácil colocar a responsabilidade em outra pessoa do que em mim. Isso é o processo natural da vida, porque a gente corre um pouco daquilo que vai mexer com a gente não gosta de ser criticado, a gente não gosta de saber que está errado. Então eu também sinto isso e é uma briga, é uma luta que eu travo todos os dias comigo. Mas o resultado, quando a gente consegue focar na gente, quando a gente consegue focar na nossa responsabilidade sobre nós mesmas, o resultado vem. Vem com o tempo, porque não é automático, não é instantâneo, mas ele vem. E o que eu desejo para você nessa Semana da Mulher é que você consiga trabalhar esse processo de autorresponsabilização, porque é a mesma coisa que eu também desejo para mim, que cada vez mais eu olho para mim e menos para os outros, porque o meu domínio sobre mim, sobre os meus erros, sobre as minhas dificuldades é total, e o meu domínio sobre o outro é zero. Então, pra gente, todo o autoconhecimento e toda a autorresponsabilização do mundo, e eu tenho certeza que com isso a gente vai fazer a diferença na nossa vida e na vida do outro, que é esse o nosso propósito ao empreender, transformar vidas, transformar a vida de outras pessoas. E o caminho começa, como eu sempre digo, por dentro, começa na gente. Então pense sobre isso, a gente se encontra em breve. Um beijo, boa Semana da Mulher para todos nós.